se é um momento comercial, existe subjetivamente, como norma social, uma obrigação de retribuir. Se o meu namorado está me dando um presente, eu tenho que retribuir este presente. E eu tenho que retribuir à altura. Isso não tem escrito em nenhum lugar, mas isso é construído, né, no nosso imaginário, na nossa crença cultural. E aí o que acontece é que quando tu é surpreendido com uma grande surpresa, e aí eu tava falando do Gui, quando nós começamos a namorar, e quando eu chegava em casa, ele tinha decorado o quarto inteiro com presente. E eu ficava assim, meu Deus, não comprei nenhum bombom. E aí, entre dar um bombom que é muito menor do que aquela grande surpresa ou não dar nada, eu não vou dar nada. Não tem como se equiparar. E isso diminui a intenção de reciprocidade. O que eu acho que isso faz com que nós possamos refletir, né? Que por vezes o presente perfeito. Existe uma norma social, né? Seja no Brasil e em alguns outros países também, isso é bem forte, de que em datas comemorativas, em momentos especiais, digamos assim, é de bom tom presentear as pessoas, né? Eu já fiz um episódio aqui falando sobre isso, sobre como que nós lidamos com o presente. Eu fiz bem no final do ano, em dezembro, porque daí envolvia Natal, e como que eu sugeriria, né, que se avaliasse a concessão de presentes, né, nesse período, não se deixando levar simplesmente pela norma cultural. Mas a verdade é que, independente, né, de eu vir aqui e dizer assim, olha, tem que cuidar da norma social, enfim, né, pode ser que tu não tenha condição de conceder esse presente agora, embora nós tenhamos que ter todo esse nível de consciência, a verdade é que a boa parte das pessoas vão querer presentear umas às outras, né? Então, como nós estamos chegando perto dos dias dos pais, né, domingo nós temos Dia dos Pais, nós decidimos fazer este episódio para falar um pouquinho sobre essa cultura do presente. O que é essa cultura do presente? Por que as pessoas têm essa cultura de presentear as outras, né? Por que certos presentes ele é ótimo para quem está dando, mas não é bom para quem está recebendo? E qual seria o presente perfeito? Por quê? Porque se nós estamos presenteando, estamos investindo, né? Estamos gastando o nosso dinheiro para presentear alguém, que pelo menos nós possamos fazer isso de uma forma mais coerente com essa relação entre quem está dando e quem está recebendo. Pode parecer uma coisa assim, o que isso tem a ver com comportamento financeiro? Mas tem tudo a ver com comportamento financeiro, né? Porque por vezes nós gastamos um dinheiro com um presente esperando uma repercussão daquele presente que não vai gerar no receptor aquele mesmo nível de realização que tu tá esperando. Então eu acho que nesse trabalho de tornar as nossas decisões com o nosso dinheiro consciente, também tornar as nossas decisões de consumo para presentear os outros consciente é um avanço muito grande no autoconhecimento financeiro, inclusive. Então, por isso que nós decidimos fazer esse episódio, né? Envolvendo aí próximo dos Dias dos Pais e envolvendo toda essa relação da cultura do presente. Nós estamos no nosso episódio número 162 do podcast Mais que Finanças, podcast em que nós vamos muito além dos números, né? Nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais e todas as terças e sextas temos um episódio novo tratando aí dos assuntos que abarcam essas questões de comportamento financeiro, e eu tento ser bem abrangente mesmo, né, como esse tópico de presente perfeito, ou como presentear, né, gastando o seu dinheiro de uma forma coerente em relação a isso. E sobre isso, é um adendo interessante, eu sempre estou fazendo pesquisas, né, para buscar artigos relevantes. Eu hoje mesmo postei no Instagram que eu ia começar a fazer as gravações dos episódios dessa semana. Eu sempre gravo na quarta-feira pela manhã, e postei os resumos que eu utilizo, né, e cá estão eles deste episódio. Então, para quem está no YouTube, temos aí 3 folhas de roteiro que incorporam 3 artigos científicos. E eu estava mencionando sobre o quanto eu efetivamente estudo e me preparo para produzir isso aqui, né? Que não é simplesmente
eu vou pegar qualquer conteúdo, qual é o conteúdo que tá no hype aí, que vai me dar likes e visualizações e então é sobre isso que eu vou produzir, e aí produzo muito mais pensando no like do que pensando no que aquele conteúdo efetivamente vai gerar, né? Eu, pelo contrário, o que eu faço é estudar, e aí dos estudos que eu faço, eu trago para cá em forma de conteúdo, né? Então eu faço o caminho inverso do que a maior parte dos produtores de conteúdo faz. O que me dá uma direção do que eu vou produzir são os artigos. E isso eu acho muito enriquecedor, porque nos tira do patamar da superficialidade e do que é um hype ali para ganhar visualizações e curtidas, né? E nos leva para um patamar de realmente ter uma preocupação com o comportamento financeiro. Por que eu estou dizendo introduzir isso, né? Porque ao fazer estudos referente a essa questão de presentes e tal, eu me surpreendi com a literatura. Não é um tema que eu tenha tido um grande contato, inclusive como pesquisadora, eu nunca pesquisei efetivamente sobre o tema, diferente de outros tópicos que nós discutimos aqui, né? Alfabetização financeira, endividamento, materialismo, compra compulsiva, tolerância ao risco, bem-estar financeiro, satisfação global de vida. Todos esses tópicos, eu como pesquisadora, né, enquanto estava dentro da universidade ativa como pesquisadora, foram tópicos aos quais eu me debrucei, além do estudo, fazendo efetivas pesquisas. E sobre esse tópico de presentes eu nunca tinha feito, né, uma pesquisa mais aprofundada, e o que me surpreendeu é a quantidade de literatura sobre isso. E por que isso me surpreende? Porque significa que realmente é um tema relevante no meio acadêmico, né? Há interesse em pesquisar, há interesse em se aprofundar, ou seja, existe uma importância na discussão dessas questões de presente e cultura do presente que são significativas. Então, isso torna ainda mais relevante a nossa discussão aqui, né? Se interessa a academia, se interessa aos estudos acadêmicos, significa que também nos interessa, porque se interessa a eles, eles sempre estão buscando responder alguma pergunta. E, nesse caso, eles estão nos trazendo uma resposta bem representativa do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E eu julgo que é muito relevante nós nos aprofundarmos nesse entendimento. Enfim, mas sem mais delongas, né? Fiquei aqui devaneando. Depois enche de haters aí, colocando, meu Deus, que prolixa, que isso, que não é que é? Sinto muito, sou assim, eu venho aqui com a maior boa vontade e se você não gosta, simplesmente não assista, sendo extremamente direta, né? Porque depois ficam reclamando, é só ir pros conteúdos de TikTok lá, que 52% dos conteúdos do TikTok é desinformação, do que ficar aqui reclamando que eu sou prolixa. Tô rebelde hoje. Não, tô muito de bom coração. É que existem esses comentários. Bom, vamos lá. A gente vai partir por 3 tópicos, tá? A cultura do presente, por que certos presentes eles funcionam mais para quem está dando do que para quem está recebendo e quais seriam os critérios para um presente perfeito. Mais uma vez, o objetivo de discutir é entender essa cultura do presente, entender por que existe essa vontade das pessoas de, né, se darem presentes mutuamente. Então tem um artigo muito interessante sobre isso. E também para que, se nós vamos gastar o nosso dinheiro com isso, que nós possamos fazer de uma forma mais consciente e que seja benéfico para ambos os lados, tá certo? Então, o que é a cultura do presente? Tem um artigo... Bom, primeiro é interessante entender que a discussão desse tema começou há muitos e muitos anos atrás. Diferente, por exemplo, dos tópicos específicos de finanças comportamentais que começaram em 79 com a teoria da perspectiva, dá para se dizer um pouco antes também, né, em 74 com a publicação do artigo de heurísticas e vieses do Kahneman e do Tversky. E, obviamente, se nós vamos buscar um pouquinho mais para trás, nós temos evidências anteriores, né, desde de 1700 lá, quando nós tínhamos Adam Smith discutindo desejos, né, paixões, desde o viés da escolha intertemporal, ele já trazia alguns conceitos, mas de forma sistematizada, isso foi só em 1979. E para discutir essa questão da cultura do presente, é mais antigo, acredita? O primeiro artigo que discutiu isso, né, não um artigo de pesquisa, mas foi um sociólogo, antropólogo, que publicou em 1925. O nome dele era Marcel,
e ele era sobrinho de um filósofo bem renomado. Agora eu não lembro o nome do filósofo, mas para ver, né, como essa discussão ela não é recente. E ao não ser recente, nós entendemos que essa cultura, né, de dar e receber presente, ela está arraigada como uma norma social, né? Então, é como se fosse inerente à natureza humana esses padrões de dar, receber e reciprocidade. E aí é justamente que entra o conceito da cultura do presente. A cultura do presente, ela está alicerçada nesta necessidade de dar e receber, mas acima disso, na cultura de reciprocidade equilibrada. Então, o que é a reciprocidade equilibrada, né? Eu vou dar um presente para alguém, sei lá, eu vou dar... Deixa eu ver o que eu vou dar. Vou mostrar o que eu daria de presente hoje. Uma cultura inútil agora. Mas olha só, minha mãe foi viajar e ela me trouxe um troço que é idiota do ponto de vista de mega presente, assim, né? E que eu amei. Ela me trouxe várias coisas e isso aqui foi o que eu mais gostei. Sério, ela me trouxe roupa, ela me trouxe creme pro rosto, ela me trouxe muitas coisas. Post-its também. O que eu mais gostei? Esse negocinho aqui, ó. Quem tá no YouTube vai ver, mas é um marca-página com um ímã bem discretinho, que daí tu pega a página e aí tu pega e faz assim, ó, e ele fica muito discretinho ali, ó. Tão bonitinho. E aí não é aquelas coisas que marca-página que tu perde o marca-página no meio da leitura, ou que tu tá lendo e aí tu tira o marca-página pra ler, daqui a pouco tu já perdeu o marca-página. Enfim, ele fica maravilhosinho assim. E aí ele fica bonitinho assim, ó, marcando discretamente, sem ninguém ver. É um presente que é simples, né? É extremamente simples, mas ele é muito útil. E aí, quando a gente pensa nessa questão de reciprocidade equilibrada, é isso, assim. Poxa, minha mãe me trouxe um presente que eu achei muito legal, muito útil e tal. Quando eu vou dar algum presente pra ela, eu vou pensando, nossa, o que eu posso dar pra mãe que seja tão legal quanto esse marca-página? Sabe? Então, a reciprocidade equilibrada é isso. E aí eu sempre lembro, quando eu e o Gui começamos a namorar, eu tinha 13 para 14 anos, né? Quando nós começamos efetivamente a namorar, eu tinha 14 anos. E o Gui tinha 18, então ele já tinha renda e eu não tinha nenhuma renda. E ele me dava presentes, sempre me deu presentes, naquela época a mais, porque ele queria me agradar, né? E nós não somos muito ligados em presentes, mas até que isso fosse aculturado dentro da nossa relação, ele me deu alguns presentes. E eu me sentia mal com aquilo, assim, porque ele me dava alguns presentes que eu não tinha condições de retribuir, sabe? E então, essa cultura do presente, ela envolve isso, né? Essa reciprocidade equilibrada. Se tu ganha um presente muito uau, tu te sente mal por não entregar um outro presente muito uau, né? Então, é como se nós tivéssemos que constantemente estar nivelando essa reciprocidade. E aí, o que gera, né, essa intenção de reciprocidade? O artigo testa um modelo que ele parte do valor percebido do presente, e aí ele diz que a partir do valor percebido do presente eu vou ter ou não satisfação. E essa maior ou menor satisfação vai impactar a intenção de reciprocidade. Então, o que seria o cerne, né, desta relação de troca seria essa sensação de reciprocidade. Então, isso é o que geraria uma maior disposição de dar presentes também, né? E aí ele faz alguns testes muito interessantes sobre esse ponto de vista, assim, né? Sobre, o valor percebido, satisfação, intenção de reciprocidade. E aí ele separa o valor percebido em alguns aspectos que eu acho muito interessante. Ele separa em dois grandes grupos, né? O valor utilitário daquele bem e o valor do significado daquele presente. O valor utilitário tem a ver com a questão econômica, com a questão funcional, social. Então, quanto custa e o que eu vou fazer com isso, né? No caso do marca-texto que a minha mãe me deu, o valor deve ser muito menor do que vários outros presentes que ela me trouxe. Mas
o valor funcional dele foi muito grande. Portanto, eu aumento o valor da utilidade, né, percebida, isso aumenta a minha satisfação e isso aumenta a minha intenção de reciprocidade. Em algum momento que eu for dar um presente para ela, eu vou lembrar deste presente. E essa ampliação da intenção da reciprocidade, ela também é mediada pelos laços relacionais. Como eu tenho um vínculo afetivo muito forte com a minha mãe, isso potencializa ainda mais essa intenção de reciprocidade. Então, isso seria o valor utilitário. O valor significado tem a ver com valor simbólico ou com um valor expressivo, assim, eu vou te convidar para um show, eu vou te convidar para alguma coisa que seja muito envolvente, né, que seja uma experiência incrível, algo nesse sentido, assim. Então, o valor simbólico é o que aquilo representa do ponto de vista de símbolo, né, de vínculo afetivo, de, por exemplo, um relógio que era do meu avô, sabe, essas questões de vínculo, e uma experiência. Então, isso seriam valores significados, porque não tem utilidade, né, eu te dar não tem utilidade ao longo do tempo, né? Eu vou te dar um convite para um evento, para um show, para uma viagem. Não tem funcionalidade posterior ao uso. Por isso que ele categoriza isso como um valor de significado. E aí ele vê o que esses dois valores percebidos, né, o de utilidade e de significado, influenciam na satisfação, que influenciam na intenção de reciprocidade. E aí eles têm alguns resultados. Então, eles confirmam isso, realmente, quanto maior a percepção do valor utilitário, maior a satisfação e maior é a intenção de retribuir. Quanto menor o valor simbólico, menor a intenção de retribuir, principalmente em questões que são, como que ele chama assim, situações comerciais. Como assim, Jéssica? Quando o valor simbólico, por exemplo, assim, no Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados é uma convenção, né? Não é um aniversário, não é uma situação pessoal. É uma convenção. Dia dos Namorados, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. É uma situação comercial. Por isso que eu acho que eu sou tão desligada dessas datas, sabe? Porque elas têm pouco significado para mim, porque culturalmente na minha família nós nunca demos muito atenção para essas datas. Então, para nós, o dia a dia ele é mais importante que essas datas. Então, eu atribuo pouco valor a isso, tanto é que a gente não se presenteia, né, em datas. Principalmente nessas datas comerciais, assim, que são para todos, né? Então, o que eles mostraram? Que quando o valor simbólico ele é muito alto, então o teu namorado, vocês começaram a namorar tem pouco tempo, e ele faz uma surpresa extremamente significativa, assim, ele constrói uma coisa muito grande em relação ao que tu tá fazendo, né? Ele faz uma proposta de relacionamento muito... O Gui ele veio me dar a luz. Pra quem me acompanha no Instagram, sabe que quando a gente vai sair aqui do escritório, ele veio me dar mais luz. Obrigada, meu amor. Quando a gente vai sair aqui do escritório e eu fico gravando stories no carro, a primeira coisa que ele faz é... Liga a luz do carro pra gente não ficar fazendo stories no escuro. E aí acaba que eu nunca dou muita atenção assim pras luzes. Agora ele passou ali na porta, olhou pra cá, como quem diz assim, este cenário não está perfeito, está faltando uma luz. E eu não tinha ligado esta luz. Tem uma luz lá, tem outra luz aqui, tem uma luz em cima, tem uma luz lá atrás, tem luz por tudo. São tantas luzes que alguma eu esqueço de ligar, né? Aí ele passa e fiscaliza. Então, agora sim, temos luzes. Isso é cuidado, né? Assim, não deixa de ser, ao nosso ver, por isso que eu estava dizendo que nós não damos tanto valor para esses eventos comerciais, porque para nós esse tipo de cuidado, assim, no dia a dia, isso de tu realmente ter uma preocupação genuína com um outro, né, e não depender de um momento especial dado por uma data comercial para que tu possa cuidar, para que tu possa agradar, para que tu possa mostrar afeto,
nós nos cultivamos dessa forma. E eu acho que isso é muito mais rico. Mas enfim, voltando aqui para o resultado do artigo, o que eles disseram é que se, por exemplo, o teu namorado te dá uma coisa muito significativa num dia dos namorados, isso diminui a intenção de reciprocidade. Por quê? Porque se é um momento comercial, existe subjetivamente, como norma social, uma obrigação de retribuir. Se o meu namorado está me dando um presente, eu tenho que retribuir este presente. E eu tenho que retribuir à altura. Isso não tem escrito em nenhum lugar, mas isso é construído, né, no nosso imaginário, na nossa crença cultural. E aí o que acontece é que quando tu é surpreendido com uma grande surpresa, e aí eu tava falando do Gui, né? Quando nós começamos a namorar, ele fazia assim, do tipo... eu ia pro colégio, né? Obviamente, nessa época eu estudava no colégio. E quando eu chegava em casa, ele tinha decorado o quarto inteiro com cartaz, com pétalas, com presente, com isso, com aquilo. E eu ficava assim, meu Deus, né? Ele tá fazendo tudo isso e não comprei nenhum bombom. Eu sempre fui assim, bem desligada dessas coisas. Eu não comprei nenhum bombom. E isso diminui o valor percebido simbólico, porque meio que a pessoa se sente culpada. Puxa, eu não tô fazendo nada, sabe? E isso gera, tipo, uma dívida. E aí, entre dar um bombom que é muito menor do que aquela grande surpresa ou não dar nada, eu não vou dar nada, porque, né, assim, não tem como se equiparar. E isso diminui a intenção de reciprocidade. O que eu acho que isso faz com que nós possamos refletir, né? Que por vezes a outra pessoa ela não quer uma coisa gigantesca, com uma coisa elaboradíssima, com uma coisa... Daqui a pouco ela quer um marca-texto de post-it, entendeu? Um marca-texto de post-it, não. Um marca-texto de imã. E é um negócio que vai ser bem útil e que vai gerar um valor percebido significativo. Isso vai gerar satisfação. E isso vai gerar uma reciprocidade. Puxa, foi muito útil aquilo que eu ganhei. O que eu posso, né, dar que seja tão útil assim? Então, eu acho que muitas vezes quando nós vamos presentear alguém, nós ficamos com essa coisa de que tem que ser um troço, né? Uma coisa, meu Deus, eu vou presentear agora, né? No domingo tem Dia dos Pais. Para quem tá me assistindo depois, tem outras datas comemorativas, né? Não nos restringimos apenas ao Dia dos Pais, mas o que motivou essa construção desse episódio foi a data dos Dia dos Pais. Mas assim, tu não precisa dar pro teu pai um troço, sabe? Uma coisa que seja... Meu Deus, eu vou decorar a casa inteira com pai, eu te amo. É difícil isso acontecer. Mas que a gente possa refletir sobre isso. Que por vezes a nossa intenção de dar, ela está deslocada do valor percebido do receptor. E isso faz com que por vezes gaste-se um dinheiro muito grande na concessão de um presente que... ao invés de aumentar a satisfação e aumentar o interesse de reciprocidade, na verdade vai gerar desconforto. Exatamente porque perde-se o que eu comecei falando, que é essa reciprocidade equilibrada. Então, no momento que eu ultrapasso, né, a ponta da reciprocidade equilibrada, eu perdi um pouquinho a mão. Então... vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Vamos refletir sobre o fato de que muitas vezes nós, ao concedermos algum presente, estamos mais pautados no nosso ponto de vista do que quem está ganhando. E o objetivo final, que era agradar, que era fortalecer vínculo, que era ter essa reciprocidade no final, gera um prejuízo e não um benefício. E aí a gente entra no segundo tema aqui do podcast. Por que certos presentes, eles são muito bons para dar, mas não são bons para receber? E aí tem um artigo muito interessante que ele mapeou esse conflito entre o doador, né, no sentido, quem está dando o presente, né, não, ele usa o termo doador,
e o receptor, quem está recebendo esse presente. E aí ele diz que existem diversos conflitos entre o foco de quem está dando e o foco de quem está recebendo. E que, por isso, tem muitos presentes que são muito bons para ser dados, mas muito ruins para serem recebidos. E que nós possamos desenvolver o entendimento de que qual é um bom presente de ser recebido, né? Então, é tirar um pouco o foco de ti, se tu quer dar algum presente para alguém, e pensar no outro, eliminando esse conflito que eu vou trazer, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conflitos aos quais levam a incorrer em erro na hora de presentear, justamente porque o foco está sendo tu como doador e não o receptor. Então, se tu quer dar um presente para alguém, o foco não pode ser as tuas vontades, os teus desejos, as tuas intencionalidades, tem que ser a do receptor. Mas quais são esses conflitos, né? E como eliminar esses conflitos? Então, vamos falar de 7 conflitos entre quem está dando um presente e quem está recebendo, que ao serem cometidos, e esses erros, né, acabam reduzindo a percepção do valor percebido, acabam reduzindo satisfação e acabam reduzindo a intenção de reciprocidade. O primeiro deles é a crença de quem está dando um presente de que o presente deve ser desejável. Como assim o presente deve ser desejável? Desejável no sentido de prestígio, desejado no sentido de um autoapelo, né? O doador, quem está dando o presente, ele tem uma motivação, mesmo que subjetiva, de gerar impacto, de ver o receptor fazendo uau, que presente incrível, né? Aquela coisa assim. Então, o doador, quando ele vai comprar algum presente, ele tá muito focado nesse item com esse apelo de prestígio. Quando o receptor não tá nem aí pro prestígio do negócio, principalmente se for uma pessoa que tem baixo status, né? Baixo materialismo. O foco de quem tá ganhando é o que eu vou fazer com isso aqui, né? Para que eu vou usar esse negócio? A minha Dinda mesmo, ela sempre me dá presentes muito úteis, assim. Me dá uma jarra, pote para guardar bolacha, uma vasilha para botar sei lá o que. Tipo assim, ela sempre me dá presentes que efetivamente são usáveis, né? E isso aumenta o valor percebido. Nossa, Dinda, lembra aquilo que tu me deu, tal coisa, tal coisa? Tipo, pra ela nem lembra. Não foi uma coisa marcante pra ela, sabe? Mas pra mim é muito útil. Então é ótimo. E aí essa é a primeira discrepância que acontece. Quem tá dando acha que aquilo tem que ter um grande prestígio, e não tem. Na cabeça de quem tá recebendo, aquilo tem que ser útil, né? Então, que nós possamos olhar por essa ótica ao presentear os pais, agora no domingo, e em qualquer outra data comemorativa depois, né? Se você estiver assistindo esse episódio depois. O segundo é: o presente ele deve ser de uso imediato. O doador acha, né? Mas quem está recebendo prefere a qualidade daquilo do que o uso imediato. Um exemplo é flores. Isso ele dá no artigo, né? Ele diz assim, quem tá dando acha que tem que dar a flor já aberta, né? Porque eu vou dar um presente que as flores ainda não abriu. Só que para quem tá recebendo, se a flor já tá aberta, ela vai durar muito menos. Então, se tem um buquê lindo, bem feito, né? Que tu tá querendo dar um buquê ou uma flor, e essa flor ainda não abriu tudo, ótimo! Quem tá recebendo daqui a pouco vai ver aquele processo acontecendo, né? Vai ver aquilo ali florindo, abrindo, e vai durar muito mais a flor do que se ela já estivesse aberta, já encaminhando para morrer. Então, o presente, ele, na cabeça de quem tá dando, deve ser imediato, e na cabeça de quem tá recebendo, ele vai focar mais na qualidade, né? E menos nesse imediatismo. Então, o doador foca na reação imediata e o receptor no potencial futuro. Terceiro, o presente deve ser tangível na cabeça do doador. Então, o doador, ele foca em presentes materiais.
Eu tenho que dar e aquilo tem que ter um valor econômico, né? Aquilo tem que ter um valor substancial material. Quando, na verdade, um jantar, uma viagem, pode ser uma experiência muito mais marcante, pode gerar um impacto em termos de significado, de valor simbólico muito maior, só que o receptor acha que aquilo ali vai passar e que não vai ter importância. Quando, na realidade, todos os estudos referentes à memória e referente a bem-estar, o quanto gastar dinheiro com experiências ou gastar dinheiro com coisas, né? Qual que traz mais bem-estar, é unânime em todos os estudos mostrar que experiências elas trazem um maior bem-estar do que coisas. Então, por que sempre quando eu vou presentear alguém eu penso no que eu vou comprar e não na experiência que eu vou proporcionar? Dando um exemplo, esse ano nós montamos uma surpresa para o nosso sócio da Plano A, que, para quem não sabe, a gente tem um escritório de contabilidade, a Plano A Contabilidade, que atende só infoprodutores, né? E nós temos um sócio, o Matheus, e ele adora campo, né? Adora também estar no meio dos passarinhos e tal. E aí a gente começou, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu disse, já sei. Vamos meio que para um hotel fazenda no meio do nada, assim. E a gente não contou nada pra ele, combinamos tudo com a esposa dele e no final do expediente, na sexta-feira, dissemos, entra no carro que a gente vai sair pra jantar pra comemorar teu aniversário. E aí começamos a andar, né? Acho que era quase uns 100 quilômetros daqui. E ele, meu Deus, mas onde é que a gente vai jantar? Que é tão longe isso e aquilo, né? E quando nós chegamos lá, 1 hora e pouco depois, nós estávamos numa pousada no meio do campo, com um mirante lindo. E foi um presente que, com certeza, nunca mais vai ser esquecido. Então, nós nos preocupamos com o que era significativo para ele, né? E não necessariamente o bem material. E isso faz com que o valor percebido seja maior. Então, que nós possamos cogitar proporcionar experiências e não só focar no bem material, né? Porque quem tá doando acha que o bem material vai gerar aquela reação imediata. Nossa, que incrível, eu ganhei esse presente. E não tem essa, nossa, que incrível com uma experiência, né? Porque ela vai acontecendo, a pessoa vai vivendo a experiência. E aí, por vezes, o valor atribuído a esse tipo de presente pelo doador é baixo, quando, na verdade, o valor percebido por quem está recebendo é alto. Então, se você vai presentear alguém, pense que talvez proporcionar alguma experiência legal possa ser um presente muito mais significativo. Quarto, o doador ele deve surpreender. Então, quem está dando presente acha que tem que ser uma grande surpresa, né? Quando, na verdade, o receptor ele prefere um presente solicitado. Isso é muito interessante porque sempre acontecia lá em casa. A minha mãe comprava as coisas pro meu irmão e dizia assim, meu filho, mas tu não tem nada disso. E aí o mano olhava pra ela e disse, mãe, se eu não tenho, eu não gosto. Se eu não tenho, não me dá. Ai, mas é uma surpresa, né? É uma coisa nova pra ti. Não, né? É a mesma coisa, as pessoas vão me dar algum presente, vão me dar uma roupa com estampas. Eu não uso estampas. Ai, mas tu não tem nenhuma estampa. Mas se eu não tenho, é porque eu não uso. Então não me dê estampas, que eu não vou usar, entendeu? Aí isso é muito engraçado, assim. Quem tá dando presente acha que tem que ser um negócio assim que a pessoa não tá esperando. E aí quer surpreender, e aí quer dar uma coisa muito fora do normal. Mas se a pessoa não tem aquilo e nunca cogitou ter aquilo, é porque talvez ela não goste. Então não quer, eu vou dar um presente pro meu pai. O meu pai não tem um canivete. Tá, mas o meu pai quer ter um canivete? Tipo, eu falei canivete porque tem uns canivetes que são que muitos filhos gostam de dar pros pais, né? Que tem várias coisinhas dentro dele, assim, é múltipla funcionalidade. Tá, mas o que na prática se usa com aquilo, sabe? Tipo, na prática talvez não use aquilo pra nada. Então, talvez não seja um bom presente de se dar. Então, não queira surpreender. Queira simplesmente fazer com que o negócio seja útil. Estamos na quinta. Doador deve ser generoso, né? Então, o doador, quem tá dando,
ele tem essa crença de que ele tem que surpreender, de que tem que ser coisas caras e elaboradas, né? E quem tá recebendo, pouco dá bola para quanto custou aquilo, né? Assim, nossa, na verdade tá mais preocupado com o valor do que efetivamente quanto que custou de tempo e dinheiro. Então essa coisa de que, eu preciso me esmerar para fazer um negócio absurdo, né? Tipo o Guilherme fazendo decoração do quarto inteiro. Aí óbvio que aquilo dá trabalho, faz cartaz, pega as pétalas, despétala as pétalas, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, não precisa disso. Tem gente que gosta, mas eu acho que não precisa. Enfim, aí depende também, tu tem que conhecer a pessoa que tu tá lidando, né? Eu sou muito prática, acho que não precisa cartazes e pétalas e não sei o quê. Eu sou uma pessoa introvertida, né? Eu não sou uma pessoa extrovertida. Aí, análise de traço de personalidade para dar presente é um troço muito importante. Quando a gente entende traço de personalidade, nós mudamos muito o nosso processo de tomada de decisão com o dinheiro, porque se a gente se conhece e conhece para quem a gente está dando algum presente, isso facilita muito como que tu vai conceder aquele presente, que tipo de presente tu vai dar, porque se eu consigo fortalecer, né, o presente com o traço de personalidade daquela pessoa, aquilo gera mais satisfação. Então, eu sendo introvertida, né, ou seja, baixo nível de extroversão, não adianta querer decorar um quarto inteiro com cartazes ou me mandar um carro de som que eu vou querer morrer. Ou senão, eu sempre dizia pro Guilherme, pelo amor de Deus, tu nunca, em hipótese nenhuma, me manda buquê de flores na sala de aula. Eu tinha um medo que ele me mandasse na faculdade, porque eu não quero receber. Então eu já me protegia. Por quê? Eu tenho baixa extroversão, então eu não gosto desse tipo de coisa. E aí, é óbvio, né, que ao se conhecer em termos de traço de personalidade, isso facilita muito. Tanto para gastar dinheiro com nós mesmos, para que esse gasto desse dinheiro nos traga um maior bem-estar, quanto para quem está ganhando. E aí, inclusive, quero aproveitar esta deixa para fazer o meu próprio merchan, né? A partir do dia 4 de setembro, fiquei pensando nas datas, 4 de setembro, nós começamos o nosso workshop sobre traços de personalidade. Então, eu vou falar desde o que é traço de personalidade, como eles são determinados, quais são os teus traços de personalidade para que você possa medir, como que os teus traços de personalidade, eles influenciam as tuas escolhas financeiras, ou seja, o padrão comportamental de cada traço de personalidade com o dinheiro, e por fim, como que eu posso me beneficiar desse conhecimento para construir um planejamento financeiro e tomadas de decisões que estejam atreladas ao meu traço de personalidade, porque isso vai fazer com que eu viva melhor. Então, essas são as nossas 4 aulas que começam, então, no dia 4 de setembro, 4 de setembro, então tem 4 de setembro, 4, 5, 6 e no dia 7 temos a nossa tradicional live ao vivo no YouTube às 5 da tarde, no domingo, quando nós também vamos abrir a terceira turma da formação em finanças comportamentais. Então, se tu quiseres participar tanto do workshop quanto já deixar a tua pré-inscrição na lista de espera da formação que vai abrir no dia 7/9, é só deixar os teus dados no primeiro link que tem aqui na descrição, que daí tu já vai ficar recebendo os e-mails com todas as informações, também entrar no grupo do WhatsApp e deixar tudo isso bem organizado. E já, né, antecipando, isso é uma coisa que eu vou falar repetidamente no nosso workshop de traço de personalidade, eu não dou desconto e não terá ofertas milagrosas com desconto. Na última formação, infelizmente, nós tivemos muitas tentativas de golpes. Algumas pessoas caíram nesses golpes, oferecendo a formação por R$300. A formação custa R$3.197 e agora ela tem certificação do MEC como um curso de extensão de 150 horas. Foi muito empenho para desenvolvê-la, muito mesmo. Eu até disse esses dias para o Gui, eu gostaria de ter contabilizado quanto de tempo eu investi, né, em fazer ela. Mas, assim, foi um tempo absurdo. Mais de um ano produzindo conteúdo, produzindo aula, produzindo material, produzindo apostila.
Então, é óbvio que um negócio com uma qualidade que tem a formação, o impacto que gera, não vai custar R$300, não vai custar R$600, sabe? Então, não caia em golpe. Eu só já quero deixar isso muito bem estabelecido, porque eu não quero que ninguém caia em golpe por, meu Deus, olha que promessa maravilhosa. Não existe. A promessa maravilhosa é o conteúdo que eu estou entregando, a qualidade do conteúdo que eu estou entregando. E isso tem um preço, né? Obviamente o valor é superior ao preço que eu cobro, mas eu não estou, né? Eu já dou muito conteúdo aqui de forma gratuita e é justo que nós tenhamos um valor adequado para a precificação da formação. Então não caia em golpes, só deixando isso bem estabelecido. E aí voltando, né, para essas discrepâncias, quando nós vamos perceber, né, que eu preciso de um esforço tão grande, daqui a pouco eu também posso errar a mão. Então, esse é o nosso quinto. O sexto, o presente deve refletir o receptor, né? Então, quem está dando, ele acha que o presente ele deve ser único, deve ser elaborado, deve ser personalizado, quando na verdade ele só tem que ser útil e significativo para quem está ganhando. Não precisa ser mirabolante. E por fim, mas não menos importante, quem está dando acha que o presente deve simbolizar a relação, né? Então, tipo, eu tô doando, e aí esse ponto aqui muitos presentes no sentido de que o receptor, ele não percebe o valor disso. Peraí, ficou confuso, né? Voltando. O sétimo, o sétimo é o doador achar que pegar e fazer uma caridade por quem está recebendo o presente seria uma coisa muito interessante. Só que o que o estudo diz é que o receptor, ele tem uma percepção de que aquilo ali não está sendo feito por ele, sabe? Então é como se a percepção fosse muito baixa de propriedade daquilo, como se ele não estivesse fazendo aquilo. Então há um descompasso entre a intenção do doador e o receptor perceber valor naquilo, porque ele não acha que aquilo gerou um esforço dele, então ele dá pouca importância. Então, assim, talvez não seja o melhor caminho você presentear doando algo para alguém, né? A não ser que a pessoa faça a sua festa de aniversário já construindo esse contexto. Enfim, essas são coisas que eu acho bem interessante de nós discutirmos, né? Para que a gente pare de querer dar uma coisa que mais agrada quem tá dando do que tem quem tá recebendo. E aí tem um outro artigo, que é um artigo qualitativo, mas publicado numa ótima revista, que foi publicada em 2020, uma ótima revista mesmo, o fator de impacto dela, se não me engano, é um 7 e pouco. Ou seja, é um bom fator de impacto. E é uma pesquisa qualitativa. E eles buscam perguntar qual foi o presente perfeito. Então, uma entrevista de profundidade com 35 participantes, em que a pergunta-alvo é essa: qual foi o melhor presente que tu ganhou na tua vida? E aí eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, né? Para que você se faça. Qual foi o melhor presente que você ganhou na sua vida? Já parou para pensar nisso? O que ele representa? Eu não sei, mas por hora o melhor presente que eu recebi é marca-página da minha mãe. Achei maravilhoso. Cada vez que eu veio 4, né? Aí eu tenho um na minha agenda, um no livro técnico que eu tô lendo, um no livro literário que eu tô lendo, e aí sobrou um ainda, que eu disse hoje de manhã pro Guilherme: se tu quiseres, eu te empresto. Mas tá sendo muito útil, assim, eu tô achando muito legal. Vou até produzir um deles. E aí o que é interessante de ver é que é um presente que o valor dele é insignificante, né? Mas que tá trazendo um significado muito legal pra mim. Então, pensa qual foi o presente muito significativo para ti. Eu acho que dá um bom direcionamento de como que tu tem que pensar num presente para uma outra pessoa. E aí o resultado desse artigo, ele traz 3 composições que podem realmente construir um presente perfeito. Ele fala de os melhores presentes serem os experienciais. Então, são relatos de pessoas dizendo, por exemplo, eu ganhei uma boneca do meu pai, mas a boneca pouco importou. O que importou foi que o meu pai fez todo um caça-tesouros para que eu encontrasse a boneca, todo temático. Então, teve todo aquele envolvimento, e esse envolvimento foi o que mais marcou. Então,
proporcionar momentos de experiência são muito significativos, justamente porque sempre que eu tenho uma experiência, quando eu retomo a lembrança daquela experiência, o valor percebido é maior. Então, eu consigo trazer junto o valor percebido. Quando eu um bem material, ao longo do tempo a gente vai caindo na adaptação hedônica, né? E aquilo deixa de ter aquele mesmo valor. Então, experiência, coisas inesquecíveis, não pelo seu valor material, mas pelo seu símbolo, né? Então, momentos marcantes, que realmente estabeleça essa construção de vínculo afetivo. Então, ter essa construção. E coisas que sejam marcos de transformação. Então, agora mesmo a gente deu uma bicicleta para nossa afilhada, porque a bicicleta menor já não dava para ela e ela está crescendo. Então, a bicicleta, ela não é só a bicicleta, mas é um marco de uma transição de uma etapa para outra. Quando presentes, eles são marcos, eles também aumentam o valor percebido. E aí foram esses três aspectos que o artigo sinalizou como sendo características indispensáveis para um presente perfeito: experiencial, inesquecível e transformador. Então, espero que você, para o seu pai, ou em qualquer outro momento que você esteja escutando esse podcast, que você pense aí em coisas que sejam experienciais, inesquecíveis e transformadora, e incorra num menor número de discrepâncias entre o teu desejo de presentear e aquela pessoa que está recebendo. Se você conseguir tornar essa decisão de consumo mais consciente na hora de presentear, você vai gastar melhor o seu dinheiro, tá certo? Muito obrigada, sei que foi um tema um tantinho diferente dos normais, mas eu achei um tema interessante, espero que para você também tenha sido aí um tema de boas reflexões e de boas lembranças, né? Pensando qual foi o teu presente perfeito. Muito obrigada, nos encontramos na semana que vem.